deste evento, ao qual é sediado pela Umadalp aqui na área de Caixa d'Água. E quero já também agradecer o carinho que sempre o nosso pastor Severino Félix tem, tanto comigo como também com a minha família. Agradecer a Deus pela vida dele, pela vida da sua esposa, pela vida de toda a sua família, que tem sido de bênçãos aqui, não apenas para a área de Caixa d'Água, mas também para o setor 1 e, por que não dizer, toda a Igreja do Senhor em Abreu Lima e a Convenção. Também louvar a Deus pela vida dos obreiros, presbítero responsável da congregação, aos demais irmãos que lhe auxiliam nesse trabalho tão difícil. Agradecer também ao Anderson, ao Edilson, e louvar a Deus pela vida de toda a juventude da Casa do Senhor. Tenho uma gratidão a Deus porque fiz parte da Umadalp, fui desde componente até mesmo dirigente, e quero louvar a Deus porque foi a minha escola, e certamente tem sido também a escola de muitos, e por que não dizer de todos vocês que aqui estão. Que Deus continue abençoando a vida de todos vocês que fazem parte desta grande obra chamada Umadalp. Meus irmãos, eu quero nessa noite trazer pelo menos uma palavra que Deus colocou no meu coração nesse texto que nós acabamos de ler. É uma pequena frase dita pelo próprio Jesus, quando ele diz que ele é o pão da vida. Mas a gente entende que quem escreveu este texto, este livro, este evangelho, foi exatamente o apóstolo João. E aqui a gente vê que João, ele vai ser relatado nas escrituras como sendo filho de Zebedeu e também de uma mulher chamada Salomé. Além de ser filho de Zebedeu, filho de Salomé, a Bíblia também mostra que o próprio João, ele era irmão de Tiago. Então, a primeira coisa que a Bíblia me traz é a biografia de quem era João. Segunda coisa que a Bíblia me traz é exatamente a profissão deste tal João. Diz a Bíblia que ele era pescador juntamente com o seu irmão chamado Tiago. Ao que tudo indica, irmãos, João e Tiago, eles tinham uma espécie de sociedade com outros dois irmãos chamados Simão e André. Isto a Bíblia sempre vai tratar estes dois irmãos juntos trabalhando no ramo da pesca. Além disso, irmãos, além da biografia de João, além da profissão de João, a Bíblia também faz questão de mostrar o temperamento de João. E por sinal, João, ele tinha um temperamento muito forte. Tanto é que o próprio João e Tiago, eles eram conhecidos ou chamados como Boanerges, ou filhos do trovão, visto que eles eram muito explosivos. A gente observa que, por exemplo, em uma das passagens bíblicas que Jesus orienta os seus discípulos irem à cidade de Samaria, João está no meio, e ao chegar na cidade de Samaria, diz a Bíblia, que as pessoas não abrem as portas para Jesus e muito menos para os seus discípulos. E ao voltarem, o próprio João vai dirigir a palavra a Jesus e dizer: Jesus, faça uma oração a fim de que fogo desça do céu e consuma todas estas pessoas. Ou seja, além da biografia de João, além da profissão de João, a Bíblia também faz questão de mostrar o temperamento dele. Veja, irmãos, que João, ele é não apenas um discípulo de Jesus, mas ele também é um apóstolo. Ele está naquele grupo dos 12
do colégio apostólico, daqueles 12 homens que estão sempre ao lado de Jesus em praticamente todos os momentos da sua vida. Mas, além de João ser discípulo, além dele ser apóstolo, ele fazia parte daqueles 3 que eram mais chegados a Jesus. E muitas vezes a gente vai ver sempre Pedro, Tiago e João em momentos de até mesmo intimidade do próprio Jesus de Nazaré. Mas eu vou mais adiante. Além de João fazer parte do grupo dos discípulos, além de João fazer parte dos 12, além de Jesus fazer parte dos 3 mais chegados, eu posso aqui, pela palavra de Deus, dizer também que o próprio João, ele era o mais íntimo dos 3 que eram mais chegados a Jesus. Isto porque, irmãos, a Bíblia sempre vai mostrar que João, ele era conhecido ou chamado como o discípulo do amor, ou o discípulo a quem Jesus amava. Em determinado momento, o texto mostra que o próprio João, ele tem a oportunidade de reclinar a sua cabeça no seio ou no peito de Jesus. Traga a sua memória aqui comigo e veja que se nessa noite, neste momento, eu pegasse a minha cabeça e reclinasse no peito do adjunto Anderson, vocês iriam identificar que há uma intimidade muito grande entre a minha pessoa e a pessoa do adjunto. Então, além de João ser discípulo, ele é apóstolo. Além dele ser apóstolo, ele está no grupo dos 3 mais chegados. Mas eu entendo aqui pela palavra de Deus que João, ele é aquele que é mais chegado e ele goza ainda de uma intimidade maior do que os 2 que estão mais perto de Jesus. Agora, a gente percebe que Jesus, ele é tão íntimo de João, e João é tão íntimo de Jesus, que a gente percebe, irmãos, que João, ele teve a oportunidade de ver Jesus em pelo menos 5 etapas da sua vida. Veja, João, ele vê Jesus primeiro, em vida. Segundo, João vê Jesus transfigurado. Terceiro, João vê Jesus crucificado. Quarto, João vê Jesus ressuscitado. E por fim, João vê Jesus glorificado. Em cada etapa, o próprio João, ele tem a capacidade de ver o próprio Senhor Jesus em um estado da sua vida. E aqui eu posso abrir até um parênteses para dizer que João tinha tanta intimidade com o dono do céu, que o céu foi capaz de se abrir para João ver o céu por dentro no livro de Apocalipse. Veja, irmãos, que João no livro de Apocalipse vê exatamente o que muita gente não vê. Ele vê um trono, ele vê alguém assentado no trono. Ele não apenas vê o trono e alguém assentado no trono, mas ele vê ainda 24 tronos que estão ao redor do trono principal. Ele ainda vê 24 anciãos sentados nesses 24 tronos. Ele ainda vê 4 seres viventes, todos eles louvando e engrandecendo a majestade santa ao qual nós viemos adorar aqui nesta noite. Então João aqui, irmãos, ele tinha muita intimidade com o dono do céu, ao ponto do céu chegar a se abrir para ele ver o céu por dentro. Como eu disse, João, ele escreveu o Evangelho, João, ele escreveu as 3 cartas, e João, ele escreve exatamente o livro das revelações, que é o livro de Apocalipse. Agora veja, o texto que nós lemos aqui está incluso exatamente no Evangelho. Cada evangelho tem um propósito ao ser escrito, e quando João escreve este texto, este livro, este evangelho, é para mostrar que Jesus, ele sempre foi o Filho de Deus. Veja que João, quando escreve o seu evangelho, ele não está muito preocupado em mostrar os milagres, até porque o evangelho de João é o evangelho que contém menos milagres. Ele é diferente dos evangelhos sinóticos, a saber, Mateus, Marcos e Lucas. Ele é diferenciado até porque é somente no evangelho de João
que a gente vê exatamente as 7 declarações de Jesus dizendo: eu sou. Ele diz: eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida. E ele termina dizendo: eu sou a videira verdadeira. Somente no Evangelho de João ele vai dizer isso. Por exemplo, tem passagens que só tem no Evangelho de João. No capítulo de número 9 a gente vê exatamente a cura de um cego de nascença. Você não vê nos outros evangelhos. Ou seja, a ideia de João escrever o seu evangelho não é para dizer que João ele é capaz de fazer milagre, ainda que ele seja, mas a principal motivação e propósito de João escrever este evangelho é para dizer que Jesus, ele é o Filho de Deus. E quando a gente traz para nós esse texto, ele está incluso exatamente em um contexto onde se segue a morte de João Batista. Porque se você for observar nos capítulos de número 1º, 2º, 3º do Evangelho de João, no capítulo 6, percebe que Herodes vai matar exatamente João Batista, vai degolar ele. E é claro, irmãos, Jesus era muito íntimo de João Batista. Ele está triste, talvez estar abatido, talvez amargurado como um ser humano. E o contexto da história vai iniciar exatamente dizendo que João, ele escreve mostrando que Jesus quer sair daquela multidão e quer ir para um lugar completamente isolado, sozinho. Ele está triste. Diz o texto que ele está exatamente em uma margem do mar da Galileia e ele vai atravessar. O Evangelho de Mateus, capítulo 14, mostra que o próprio Jesus vai entrar dentro de um barco e ele vai se dirigir a outra margem, porque ele quer ficar sozinho. Eu quero que você grave isso aqui. Até mesmo Jesus de Nazaré tinha os seus momentos que ele queria ficar só. E talvez alguém poderia até olhar e dizer que ele estava passando por alguma dificuldade, alguma prova, alguma luta. Ele é Deus, irmãos, ele é onipotente, ele é onipresente, ele tem todo o poder na palma da sua mão. Mas a gente tem que entender que como homem também, ele quis sair da multidão e se isolar ali no cantinho dele. Só que o que está acontecendo aqui no começo é que a multidão vai seguir a Jesus, enquanto ele entra dentro de um barco. Diz o texto que as pessoas, as multidões, vão a Jesus exatamente a pé, pela terra. E diz o texto que quando ele chega na outra margem, já tem uma multidão esperando ele. E Jesus não tem um só minuto de descanso. Diz a Bíblia que quando Jesus olha aquela multidão, já no outro lado do mar da Galileia, ele se compadece de íntima compaixão, ao ponto de curar as pessoas que estavam ali. Mesmo ele querendo solidão, ele tinha que cumprir o propósito ao qual ele foi chamado. Ele cura as pessoas, e as pessoas estão exatamente olhando para ele. Veja, irmãos, que a gente percebe pelo texto que pelo menos havia 3 grupos de pessoas seguindo a Jesus. E eu vou lhe dizer uma coisa, este grupo está nos dias de hoje também. Primeiro grupo de pessoas que seguiam a Jesus e que seguem hoje a ele, são os seus adeptos e os seus discípulos, aqueles que querem o bem de Jesus. Mas há ainda um segundo grupo de pessoas, era aquele grupo que queria o mal de Jesus, que queria pegar Jesus, me permita citar esta expressão, em um vacilo para matar Jesus. Mas aqui o que o texto mostra, no capítulo de número 6, no versículo de número 3 em diante, é que o grupo que está seguindo a Jesus, o principal grupo, é o grupo que só queria ver milagre. Era o grupo que só queria ver prodígio, maravilhas, sinais. Aqui este grupo está exatamente neste lugar, dizendo: eu vou para lá, porque eu sei que vai ter milagre, eu sei que vai ter prodígio, eu sei que vai ter sinal. E o grupo está lá, do lado de Jesus, e ele sabe que aquele grupo está lá, né, irmão? Ele sabe. E de repente, quando chega lá, o que é que Jesus faz? Faz milagre.
E as pessoas estão olhando e talvez, olha aí, se ele fez com as outras, ele também vai fazer com a gente. Talvez o coração das pessoas se enche de alegria e diz, ele vai fazer milagre, ele vai fazer milagre, porque ele é o Filho de Deus. Aleluia. E Jesus começa a ministração da palavra do outro lado. Irmão, uma coisa é você ouvir Jesus em Diogo, entende? Outra coisa é você ouvir o próprio Jesus de Nazaré falando. Não tinha hora, não tinha dia, dava 9 horas. O apóstolo dizia, não, deixa ele falar. Aqui vai ter milagre, deixa ele falar. Pegava 10, 11, 12, 1 hora da manhã. Jesus dentro da sinagoga pregando. E o povo dizendo, eu quero mais. Hoje é que a gente fica agoniado, né, pastor Félix? Para terminar logo, para ir para casa. Mas Jesus de Nazaré, e o tempo vai se passando, irmão. E diz a Bíblia que o lugar onde eles estão tinha muita relva. Era verde. Jesus começa, mas alguém chega para ele e diz assim, mestre, está ficando tarde. Sempre tem um, irmão. Está ficando tarde. O povo está com fome. Está todo mundo aí querendo comer. E Jesus disse assim, onde tem uma padaria aí para vocês irem comprar pão? E alguém vai dizer assim, mas mestre, 200 denários ainda não seria suficiente para saciar a fome de todos eles. Olha, mestre, só de homem tem 5.000 homens, fora criança, mulher. É muita gente, mestre. É muita gente. É Filipe que diz isso, mas daqui a pouco lá vem André, como adolescente, talvez um jovem, um pequenininho, dizendo assim, mestre, olha, 200 denários não tem não. Mas tem aqui um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanto? O que é isso para tanto? Não vai dar, é muita gente. Jesus disse assim, me dá, porque na minha mão pouco vira muito e eu multiplico. Coloca aqui na minha mão para tu ver como é que eu faço, para tu ver como é que o trabalho vem. Coloca ele do meu lado aqui para tu entender que eu sou o Deus que realiza o milagre. Coloca. Aleluia. São 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus, irmãos, vai fazer com o pão exatamente o que ele fez com a ceia. Ele pega o pão, ele dá graças pelo pão, ele ora e ele diz, Deus, aqui está um pedaço de pão. Daqui a pouco eu não sei como foi, eu só sei que o pão começou a se multiplicar. Ele começou a dar a 1, a 2, a 3, a 4. E o povo dizendo, meu Deus, o que é isso? Era Jeová do milagre trabalhando naquele lugar. E ele dizendo assim, é tudo que é milagre? Então aqui está o Deus que faz o milagre acontecer na tua vida. Aleluia. Eu não tenho a mínima ideia. E eu não posso dar ouvido aonde a Bíblia não dá voz. Mas eu imagino que foi no partir do pão. Daqui a pouco ele partiu, acabou não, tome. Irmão, todo mundo comeu o pão, comeu peixe, e ainda sobrou 12 cestos cheios. O Deus da multiplicação desceu ali naquele lugar, e era Deus dizendo assim, eu sou o Filho de Deus que realiza um grande milagre na tua vida. Olha, jovem, Deus vai suprir a tua necessidade. Tu crês na palavra? Deus, ele vai suprir a tua necessidade aqui em vida. Te prepara, porque ele vai fazer algo tão grande na tua vida. Ele vai começar a mover o céu, a terra e até mesmo debaixo da terra. Mas você nunca vai ficar desamparado se você colocar ele como prioridade na sua vida. Aleluia. Jesus multiplica o pão. É a primeira parte do texto. A segunda parte é quando a gente percebe que Jesus vai chamar os seus discípulos e vai despedir eles para eles irem a uma cidade chamada Cafarnaum. É o que o texto diz. E de repente, o próprio Jesus vai dizer assim, vocês se dirijam à cidade de Cafarnaum.
porque eu vou orar. Eu vou subir ao monte. E Jesus vai. Os discípulos entram dentro do barco, vocês sabem da história. No meio do trajeto, da caminhada, do percurso, a tempestade começou a se levantar. E na quarta vigília da noite, já vem um mestre que gosta de operar milagre, descendo aquela montanha, andando por cima das águas e dizendo assim: vem Pedro, desce daqui, porque tu vai conhecer o Deus que multiplicou o pão, mas também que anda por cima das águas, e repreende o vento, repreende o mar, e diz assim: mar, cala-te, aquieta-te, porque eu sou o dono do universo e da natureza. Que coisa boa, irmãos. É compreender que na quarta vigília da noite, já era amanhecendo, o próprio Jesus chegou, acalmou a tempestade, e juntos eles chegaram lá em Cafarnaum. E o texto que a gente leu fala exatamente deste último estágio, ou esta última parte de Jesus, que já é lá na cidade de Cafarnaum. Veja, irmãos, que quando Jesus chega em Cafarnaum, algumas pessoas ouviram que Jesus, ele multiplicou o pão, que Jesus, ele multiplicou o peixe, e agora as pessoas vão exatamente ao monte ao qual Jesus multiplicou. Eram aqueles que só queriam estar do lado de Jesus pelo que ele fazia e não por aquilo que ele era. Aleluia. Deveria dar uma palavra aqui hoje, nessa noite. Você vai escolher em que grupo você vai estar. Se vai estar no grupo que quer servir a Jesus por aquilo que ele é, ou por aquilo que ele faz na sua vida. Porque muitas vezes Deus deixa de fazer algo na nossa vida e a gente abandona o Natal, entrega o carro. Mas hoje é noite da gente seguir a ele pelo que ele é e não por aquilo que ele faz. O texto é claro, irmãos, que enquanto Jesus está dentro da sinagoga, lá em Cafarnaum, existe um grupo de pessoas que foram exatamente no lugar do milagre somente pelo pão. Aleluia. E quando eles chegam lá, descobrem que Jesus não está mais lá, mas eles querem seguir a Jesus por aquilo que Jesus pode dar a eles. E sabe o que é que aquele grupo faz? Vai atravessar o mar, vai chegar na cidade de Cafarnaum, e quando chega lá no outro lado, o onisciente já está esperando aquele grupo. Ele disse assim: me permita eu fazer essa conjectura e dizer assim: olha aí, o que é que vocês vieram aqui atrás de mim? Eu conheço o coração, porque quem conhece coração é ele, viu, irmão? Eu conheço o coração de vocês. Me diga aí o que é que vocês estão querendo hoje que eu faça na vida de vocês. Eu sei o que é que vocês querem, mas eu quero ouvir de vocês. O que é que vocês querem? Aí começaram a dizer: mestre, a gente quer pão. Pão? Quer pão. O Senhor multiplicou pão, não deu pão, não fez. A gente quer pão. Aí vem a pancada de Jesus. Foi o texto que a gente leu. Vocês não querem pão? Está aqui. Aleluia! Aleluia! Vocês não querem pão? Ele vai olhar assim para todo mundo e vai dizer assim: eu sou o pão da vida. Começaram a se perguntar: que história é essa, Jeová? Tu mandasse pão lá no deserto. Ei, ele está dizendo: eu sou o pão da vida. Eu quero que tu entenda que tu tem que me servir por aquilo que eu sou e não por aquilo que eu posso te dar. Eu posso te dar, eu posso te dar, eu vou te dar, mas eu quero que tu venha pelo que eu sou. E este grupo que serve a Jesus, que só vai atrás de Jesus por aquilo que ele pode dar, olhou e disse assim: não, quero não, quero nada. E Jesus só olhando. Daqui a pouco começou um: vai embora, vai outro, vai outro. E Jesus só olhando.
Cada um que saía de perto dele. E daqui a pouco Pedro olha assim para João, quem sabe, talvez ele mais impulsivo, e dizer: e aí, Pedro? E aí, João? E aí? Daqui a pouco Tiago, André, Bartolomeu, tá os apóstolos já, e João só lá olhando, eu pensando comigo e dizendo: eu quero ver para onde é que vocês vão, porque a gente estar aqui por aquilo que ele é e não por aquilo que ele pode dar a gente. Deixa quem quiser ir embora, irmão. Se segura com Jeová, que salvou a tua alma, que te tirou do lamaçal do pecado, que preparou o céu para você, te trouxe a este lugar e está te dizendo hoje: eu posso te dar, mas eu quero que você me sirva por aquilo que eu sou e represento para você. De repente Jesus olha os discípulos indo, mas alguns ficam. Aí a pergunta de Jesus: e vocês? Vão ficar aqui ou vão também? Eu só quero saber isso. E vocês? Vai ficar aqui comigo? Ou vai embora? Aí lá vem Pedro. Sempre Pedro. Pedro olhou assim e disse assim: mas mestre, para quem? Veja que não é para onde. Ele diz assim: para quem iremos nós, se só tu tem as palavras de vida eterna? Não é para onde, é para quem. A gente pode ir aqui para Herodes, pode ir para qualquer pessoa, mas para quem nós iremos? Que somente tu vai morrer na cruz do Calvário, vai salvar a nossa alma do laço do passarinheiro. Adão errou, pecou, mas o Senhor veio para nos dar oportunidade de vida eterna. A gente está contigo, mestre. Vai vir pancada, vai vir pancada. Vai vir luta, vai vir desafio, mas eu não vou do lado do mato. Eu vou ficar aqui do lado, o sangue dentro da canela, mas é eu contigo, Jesus, tu comigo, porque quando tu vem, a gente passa, a gente avança, a gente vence, a gente chega, porque a gente está contigo. Alarica toca bacaraia, samaria toca maria. Eu vim trazer uma palavra de Deus para você aqui, jovem. Ainda que Deus não esteja fazendo muita coisa na tua vida agora, te segura com o mestre da Galileia, porque daqui a pouquinho Jeová vai abrir as comportas do céu e te prepara, porque quando ele abre é bênção sem medidas, recalcada, transbordante, sacudida. Ele vai dar, ele vai fazer, ele vai operar, porque ele tem o controle de todas as coisas. Para quem iremos nós? A pergunta é essa. Tem até um hino que diz assim, né? Buda morreu. E no hino ele dizendo assim: mas eu estou vivo. Aristóteles morreu. E ele diz: mas eu estou vivo. Não é atingindo a religião de ninguém, mas ele diz assim: Padre Cícero morreu, mas eu estou vivo. Eu queria que você fechasse os seus olhos aqui nesta noite. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora, toda a igreja, feche os olhos. Deus te trouxe a este lugar para você compreender que você tem que se vir a Ele exatamente por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz na sua vida. Ele te chamou, fecha os olhos. Ele te capacitou. Ele colocou uma obra na tua mão. Está difícil, tá? A luta está ferrenha. Eu vejo pelos olhos da fé que há uma luta travada. Mas isso é o inimigo se levantando para fazer com que
vida. Mas o Jeová que te trouxe a este lugar está se levantando no meio da tormenta e está dizendo a você: eu lhe levei ao deserto para falar de amor. Fecha os olhos. Fecha os teus olhos aqui nesta noite. E eu digo, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, que Deus vai fazer algo muito grande na tua vida. Sabe por quê? Porque Ele é o pão da vida que saciou a tua fome. Tu não era nada, tu não era ninguém, mas Ele foi lá, segurou na tua mão, te colocou aqui. E Ele manda eu lhe dizer: ainda é só o começo do que eu estou fazendo na tua vida. Te levarei de um lado para o outro, assim que disse o Senhor desta noite. Eita! Tu vai andar de um lado para o outro. Eu vou fazer o teu nome conhecido. Te prepara, porque as minhas palavras vão estar na tua boca e não vai parar de convite. E vai ser dia, noite, madrugada, e eu te usando na minha presença. Haverá algo novo de Deus que vai acontecer por esses dias na tua vida, assim que diz o Senhor. Se tu crê nesta palavra, aí mesmo, abre as tuas mãos. Na noite de hoje eu coloco uma chamada nova na tua vida. Te prepara, porque na carga lá vai aumentar. Te prepara, porque muita coisa ainda vai vir para a tua vida, assim te diz o Senhor. Eu vou me utilizar da tua vida, jovem. Te prepara, porque até aquele que olhou para você e duvidou vai entender que eu sou na tua vida. Olha eu chegando aí na tua vida agora e dizendo assim: eu estou fazendo uma coisa nova acontecer, porque eu que tenho gravado na palma da minha mão. Aleluia. Para onde você fugir, para onde você correr, Deus vai atrás de você. Não há mais como voltar, não há mais como retroceder. Existe uma chamada lá na frente, tu vai compreender que as dores, as angústias, as lágrimas foram necessárias para você ser mais forte. Há quantas palavras de maldição sair da boca de alguém em direção à tua vida. Mas tudo isto é preparação para algo que eu vou fazer na tua vida. Quando a tua